Por alguns instantes, tudo se misturou numa massa fervente, reverberando todas as cores do prisma. Em seguida, brilhou um raio cintilante e os presentes acharam-se numa profunda escuridão. Por enquanto é muito difícil julgar a semelhança do retrato, observou rindo Supramati. Espere um pouco para depois criticar a minha obra, disse Dakir, virando-se e apertando o botão. Uma luz elétrica inundou o recinto e iluminou o quadro. Ele emitia tal vivacidade, que ambos espectadores fitaram os olhos nele encantados e mudos. Diante dos dois se abria um oceano, iluminado por um pálido luar, meio fechado por nuvens. Nas eriçadas ondas grisalhas, oscilava suavemente um navio espectral, e, sobre ele, recostado no mastro, estava Dakir envolto numa capa escura. Um archote fixado ao mastro jogava uma luz purpúrea em seu rosto pálido e nos grandes olhos negros que fitavam tristes a escuridão nebulenta. Em volta do navio, sobre as ondas, boiavam alguns cadáveres. Ao longe, perdendo-se na penumbra, viam-se os fragmentos de um navio destroçado. Dakir, isso não é um quadro. É o próprio passado invocado por você, fixado na tela por um método que desconheço, balbuciou nervosamente Supramati. É a própria vida. Olhe, Nara, como a luz do archote brinca no rosto do cadáver daquela mulher. E a espuma da onda que ergue aquele cadáver. Diga-me qual é o milagre que faz parecer que tudo esteja se movendo. Palavra de honra. Pode-se jurar que a água irá engolir agora aquele cadáver, que os corpos realmente estejam boiando em volta do navio e que o archote solta fumaça e crepita. Supramati levantou-se e passou a mão pela tela. Apalpando, parece um quadro comum. Se eu me afasto alguns passos, tudo fica animado, respira e se move, disse ele maravilhado. Dakir. Você é um grande feiticeiro. Os artistas que puderem contemplar esse incomparável quadro vão inutilmente quebrar a cabeça procurando descobrir que tinta inédita utilizou o artista ao executar esta maravilhosa obra. E, de fato, será difícil determinar a composição química destas tintas. Os cientistas dirão modestamente que isso é um segredo perdido assim como os outros e que a ciência do futuro irá descobrir o método da reprodução deste quadro, completou sorrindo Dakir. A propósito, você acertou, e isto é realmente a reprodução do passado, cujo reflexo eu fixei na tela. Eles ainda conversaram por longo tempo sobre o fenômeno visto, sobre os estudos que deveriam iniciar sob a direção de Brahma e sobre as desgraças que estariam esperando a humanidade. Já começava a amanhecer quando se separaram, decidindo partir, o mais rápido possível, para a Índia. No dia seguinte, à noite, resolveram ir ao teatro. Estava sendo apresentada uma ópera e eles queriam conhecer as novas tendências da música italiana. Mal as cortinas haviam se levantado e a sala de espetáculos mergulhava na penumbra, quando Nara e seus companheiros ocuparam o camarote. Eles começaram a ouvir a música, mais barulhenta que melódica, e assistiram com interesse à apresentação que, por seu realismo, estava muito além dos limites permissíveis no palco. Durante o primeiro intervalo, começaram a examinar a sala, nela procurando algum de seus antigos conhecidos. Mas era difícil reconhecer nos respeitáveis velhinhos e nas velhinhas grisalhas, com as costas encurvadas, outrora mulheres jovens e bonitas e cavaleiros garbosos que cortejavam sem trégua a Nara. Alguns daqueles restos distintos do passado que se encontravam na sala olhavam com surpresa compreensível para Supramati e Nara, lembrando-se deles, mas considerando-os como desconhecidos e surpreendiam-se com a grande semelhança de seus antigos amigos. Muitos não despregavam o olhar de Supramati, mas este não lhes dava qualquer atenção. De repente, ele estremeceu e, inclinando-se, focalizou com o binóculo o camarote em frente. Ali estava sentada uma jovem loira muito bonita e elegante, conversando animadamente com um rapaz que parecia apaixonado por ela. Nara. Está vendo aquela moça de chapéu branco, com diadema de esmeraldas na cabeça? É Lilian, vítima de Narayana, cuja história eu lhe contei, sussurrou Supramati no ouvido da esposa. Nara focalizou rapidamente o binóculo no camarote apontado, mas, neste instante, a moça que ali estava sentada também os notou. Ela estremeceu tão forte, que o leque lhe caiu da mão e empalidecendo mortalmente jogou o corpo no espaldar da poltrona. Seu olhar inquieto e estupefato pareceu pregar-se em Supramati. Coitada! Ela reiniciou o seu repugnante ofício.
Graças ao elixir ela conservou sua juventude e beleza, mas não se pode dizer que em seus olhos brilha alguma felicidade, observou Nara em voz baixa. Um minuto depois ela acrescentou, você deve falar com ela, Supramati. Talvez ela tenha perdido ou gasto seu patrimônio e isso a empurrou para o caminho da devassidão. Se eu for até lá, o que será de minha reputação de homem casado? Brincou Supramati. Oh! Eu não vou ficar enciumada de um marido tão exemplar, ainda que você tenha inspirado a Lilian paixão tão ardente, replicou Nara. Vá em frente, com a consciência tranquila. Talvez nós sejamos úteis para aquele ser infeliz. Não se esqueça de que ela é uma vítima de Narayana e isso impõe certas responsabilidades em relação a ela. Você tem razão. Amanhã irei visitá-la. E agora vou saber o endereço dela e o nome que adotou. 10 minutos depois, Supramati já sabia que Lilian se transformará em Adrienne Levanti, tendo aparecido na sociedade de 3 a 4 anos atrás, e que era amante do Marquês de Palestre, um toscano muito rico. De posse das informações, Supramati foi até o café ao lado e escreveu a seguinte mensagem: amanhã, às 11 horas, esteja sozinha. Eu irei visitá-la. S. Essa mensagem enviada ao camarote da cortesã foi tão habilmente entregue pela porteira, aliciada com uma moeda de ouro, que o marquês que saíra para fumar no saguão de nada desconfiou. Lilian ficou intensamente perturbada ao reconhecer em Supramati o seu benfeitor, que a salvara do terrível estado em que a colocou Narayana, ao torná-la rica e querendo orientá-la no caminho do bem e da vida séria e útil. Ela não se esquecera do belo e magnânimo jovem que não se dignou a amá-la, e, ainda que ele não lhe desse qualquer notícia, continuava um ideal inacessível em seu coração. Quando Lilian o viu inesperadamente belo e sedutor como antes, e ainda na companhia de uma encantadora mulher, sua esposa, uma verdadeira tempestade desencadeou-se em sua alma. A infelicidade, a paixão e o ciúme sufocavam-na. A mensagem de Supramati acalmou-a um pouco. Ele a reconhecera e queria vê-la, isso já era um consolo. Lilian sentiu que não estava em condições de ficar no teatro e em função disso, assim que o marquês retornou, alegou não estar bem, o que era confirmado por sua palidez e aspecto abalado, e voltou para casa. Ela passou uma noite insone. Nas longas horas de devaneio solitário e no silêncio noturno, rememorou todo o seu passado, toda a estranha e inexplicável epopeia de sua vida. Mais tempo que o normal se arrastavam as horas da manhã que antecediam a chegada de Supramati. Em pé, no balcão, Lilian escrutava com o olhar os passantes. O seu coração palpitou acelerado e a respiração ficou ofegante quando, junto da entrada, parou uma gôndola, dela saindo Supramati. Lilian recebeu-o no boudoir. Ela estava tão emocionada, que não conseguiu soltar uma palavra e, estendendo-lhe calada a mão, apontou para a poltrona. Estou feliz que um acaso novamente me tenha feito encontrá-la jovem e bonita, disse ele, apertando-lhe amistosamente a mão. Entretanto, eu não posso esconder, Miss Lilian, que estou muito triste em encontrá-la num caminho espinhoso e humilhante, que eu tinha a esperança de que a senhora abandonaria para sempre. Um rubor escuro cobriu-lhe o rosto. O senhor toca diretamente no ponto dolorido, mas ao senhor, meu benfeitor, eu devo fazer uma confissão completa e relatar-lhe sobre aquele estado em que o senhor tão generosamente, e não, Miss Lilian, a senhora não me deve nenhuma explicação ou confissão, interrompeu a Supramati. Mas se quiser confiar-me, como a um amigo, o que aconteceu durante os longos anos de nossa separação, eu ficarei reconhecido. Acredite, estou muito interessado em seu destino. Não será a senhora uma vítima da leviandade criminosa do meu irmão Narayana. Oh! Eu ficarei feliz em confiar-lhe tudo. Mas depois o senhor também, por sua vez, responderá a uma pergunta que eu tenho e me explicará os mistérios que ocorrem em meu corpo. Eu lhe transmitirei apenas os fatos inéditos que aconteceram comigo. Estou adivinhando o que a senhora quer saber e responderei à medida do possível. Após a sua partida, eu tentei honrar a minha promessa e iniciei uma vida nova. Estudava, lia e me aperfeiçoava em canto e música. Além disso, sob a direção de Madame Rosalie, eu me dedicava a causas beneficentes e frequentava a igreja. Devo confessar que todas essas atividades,
às quais não estava habituado e me entregava mais por obrigação do que por convicções íntimas, não preenchiam a minha vida e deixavam o meu coração vazio. A felicidade momentânea que eu experimentava ao minorar a miséria de algum pobre, ou ao ver o meu sucesso nas apresentações de piano, não me satisfaziam. A única pessoa para a qual eu queria mostrar os meus talentos e por cujos elogios ansiava estava longe e não dava qualquer notícia de si. Se a senhora buscasse a aprovação divina e não de uma pessoa, tão imperfeita como a senhora, seu coração ficaria satisfeito, disse Supramati meio constrangido, meio nervoso. Não estou querendo justificar as minhas falhas e fraquezas, eu só quero confessá-las para melhor expor os motivos dos meus erros consequentes, rebateu Lilian suspirando pesadamente. Mas, continuando, durante 3 anos, levei uma vida isolada e de trabalho, sem encontrar nenhum conhecido, até que um dia me encontrei com o Visconde de Lormeil, que eu não via desde a minha catástrofe com Narayana. O Visconde de nada sabia. Alegre em me ver, disse que não me largaria, pois tínhamos muito o que conversar. Fomos ao jardim de um café que, por ser cedo, estava quase vazio, e me contou que Narayana havia morrido e a ele sucedeu o seu irmão. Ele se desfez em elogios a respeito do senhor. Concluindo, ele me contou que o senhor se casou em Veneza e depois partiu para a Índia. Lilian calou-se indecisa, provavelmente perturbada e constrangida. Bem, Miss Lilian. Continue. Suponho que lhe foi muito desagradável a notícia sobre o meu casamento secreto, observou Supramati sorrindo. O senhor tem razão. Reconheceu ela. Fiquei furiosa. Eu interpretei o seu casamento com aquela encantadora mulher, provavelmente merecedora do senhor, como uma ofensa pessoal. Em minha fúria, eu me senti livre do meu compromisso de levar uma vida honesta, sem compreender na minha cegueira que a virtude é útil, sobretudo, para aquele que a ela se atém. Apesar dos pedidos e ponderações de Rosalie, e refletidamente mergulhei em todo tipo de devassidão mundana, mas o meu coração permanecia vazio e, nas horas de solidão, os remorsos me dilaceravam por ter desdenhado os conselhos do meu benfeitor. Para preencher aquele vazio e sufocar a consciência pesada, lançava-me na prática de toda a sorte de excessos. Eu buscava sensações fortes, apostava na bolsa e na roleta, e acabei por gastar todos os meus bens numa especulação arriscada. Perdi tudo o que tinha, mas isso não me deixou aborrecida. A minha beleza, sobre a qual nem o tempo nem os excessos tinham qualquer efeito, era uma inesgotável fonte de riqueza. Eu não conseguia atinar por que a minha beleza não murchava. Ainda que já contasse com 50 anos, o espelho refletia o rosto de uma mulher de 25. Às vezes, eu pensava, será que não sou a segunda Ninon de Lenclos? Certo dia, e isso aconteceu há 7 anos, senti uma forte indisposição. Isso me surpreendeu e assustou, pois havia mais de 30 anos que não ficava doente. Eu sentia uma terrível fraqueza, um peso de chumbo nos membros e uma indescritível aversão à vida. O médico que me veio examinar não conseguiu encontrar uma causa orgânica da doença e concluiu que, provavelmente, era o meu sistema nervoso que provocava aqueles sintomas doentios. Supondo que eu estava me aproximando dos 40, ele acrescentou que a idade tem as suas exigências e prescreveu-me repouso absoluto, durante alguns meses, em algum lugar retirado, longe do barulho de diversões mundanas. Eu deveria viver, preferencialmente, num local com ar puro, passar o maior tempo possível passeando na floresta, tomando leite, mantendo um regime vegetariano, enfim, nada fazendo ou vendo para proporcionar ao organismo um repouso completo. Segui o conselho do médico e fui morar numa fazenda retirada no sul da Alemanha. Os donos eram pessoas pobres, simples, boas e honestas. Sua pequena propriedade era cercada pela floresta, o que, como o senhor sabe, é uma raridade nos tempos de hoje, mas o velho fazendeiro, pessoa de hábitos também antigos, por nada no mundo concordava em vendê-la. Eu me instalei naquele lugar ermo. Nos primeiros dias me senti melhor, mas logo os sintomas alarmantes reapareceram com força redobrada, o peso nos membros tornou-se insuportável, a visão deteriorava-se, a audição embotava-se, os cabelos começaram a ficar grisalhos, o porte curvou-se, e a pele, até aquele dia acetinada e fresca, ficou sulcada de rugas. Resumindo, em 2 ou 3 semanas, não consigo determinar exatamente o tempo,
pois eu estava feito uma louca, tornei-me uma velha horrível. O estado da minha alma estava péssimo. Eu estava tão acostumada a ser jovem e bonita, que havia esquecido de minha idade atual. Em vão, tentava me convencer de que a vinda da inesperada velhice era coisa natural e que só um acaso inexplicável a havia adiado por tanto tempo, não obstante, não conseguia me habituar a esta ideia. A última fase daquele terrível estado foi demasiadamente dura. Todo meu corpo parecia ter ressecado, os cabelos caíam aos cachos, perdi todos os dentes. Em poucos 3 dias, minha boca não tinha nada, o crânio ficou desnudado, a fraqueza chegou a tal ponto, que já não conseguia me levantar e achava que a hora já tinha chegado. O meu estado era motivo de preocupação dos donos da fazenda e eles queriam buscar um médico, contudo eu fui energicamente contra. Viver do jeito que eu estava era 1000 vezes pior que a morte. Dei algumas ordens quanto ao meu enterro e também uma soma para isso. Eles não deveriam notificar ninguém da minha morte. Eu queria desaparecer sem deixar vestígios. Isso foi à noite. Estava deitada num pequeno quarto, mergulhada num pesado torpor, e, nos instantes de lucidez, vi a agonia que antecedia a hora final. De repente, senti como se no local onde eu tinha um ferimento outrora causado por Narayana acendesse um fogo. Dali, parecia espargirem flechas ígneas que perfuravam o meu corpo em todas as direções, causando explosões internas ora na mão, ora no pé, ora no olho ou no estômago e assim por diante. Sentia dores lancinantes que iam de um lugar para outro com incrível rapidez. Por fim, a minha cabeça pareceu despedaçar-se e perdi os sentidos. A proprietária me disse depois que, quando ela veio me visitar, achou que eu estava dormindo. Dormi assim por 48 horas. Quando acordei, estava me sentindo bem, apenas com muita fome. A criada que me trouxe o desjejum anunciou que eu estava com bom aspecto e havia rejuvenescido 30 anos. Resumindo, a juventude e a beleza me retornaram mais rápidas do que viera a velhice. Paulatinamente, saíram-me os dentes e os cabelos cresceram, e eu me tornei do jeito como o senhor me vê agora. A minha bondosa anfitriã, no início, olhava-me com medo supersticioso, mas depois se acalmou e confessou-me que considerava a minha enfermidade como uma feitiçaria, cujo efeito sinistro fora quebrado por uma sagrada relíquia que ela, sem que eu percebesse, havia posto embaixo do travesseiro. Eu nada disse, pois também não conseguia explicar o que havia ocorrido comigo. Quando me recuperei totalmente, tinha que retomar o meu vil ofício para viver da forma como estava habituada. Eu não queria aparecer com o meu antigo nome nem voltar para o lugar que frequentava antes. Adotei o nome de Adrienne Levanti e fui embora para a América. De lá me trouxe a Veneza o meu amigo italiano. O resto não tem a mínima importância. Agora, explique-me o que aconteceu comigo. O senhor, para quem o tempo não tem qualquer autoridade, deverá possuir a chave do mistério e poderá dizer-me quando será o fim da minha juventude artificial e da vida odiosa que me oprime como um fardo insuportável. Estou enfastiada de tudo, não tenho um objetivo na vida e não sirvo para nada. Diga-me, ao menos por compaixão, quando e como virá o meu fim? Supramati ouviu com um misto de surpresa e inquietação o longo relato. Só agora ele entendia as palavras de Brahmar, que dissera que a essência da vida, tendo sido introduzida no organismo de Lilian da forma como foi por Narayana, agia de modo diferente e aumentava em muito a longevidade, sem torná-la, entretanto, totalmente eterna. Mas, e de que maneira? Brahmar não havia explicado e Supramati desconhecia o que aconteceria a Lilian no futuro. O modo como o organismo dela rejuvenescera outra vez era uma novidade para ele e indicava apenas a diversidade de efeitos daquela substância miraculosa e ao mesmo tempo terrível. A senhora me pergunta mais do que eu posso responder-lhe, disse Supramati, após um minuto de silêncio. É certo que existe uma substância desconhecida que aumenta a duração da vida num prazo maior ou menor e que mantém as forças e a juventude, mas é um crime utilizar-se desse perigoso meio tão insensatamente. Eu considero que Narayana praticou um delito contra a sua pessoa, pois não pediu o nosso consentimento e não pesou se a senhora seria capaz de suportar tal provação, condenando-a para a vida, cujo fim eu não tenho condições de prever, mas que suponho seja muito longa. E isso ele fez só para satisfazer as suas paixões animalescas.
Ao ver que Lilian empalidecera mortalmente, fitando-o aterrorizada, Supramati acrescentou: e acalme-se e encare com coragem o futuro. No que depender de mim, farei tudo para aliviar-lhe a sua sina. Primeiro, eu lhe assegurarei um patrimônio que a livrará da necessidade de comercializar a sua individualidade. O capital será distribuído de tal forma, que as ocasionais especulações não possam tirá-lo da senhora. Segundo, eu vou reiterar-lhe o meu conselho, ou seja, tenha uma vida orientada para algum objetivo nobre e útil e não para uma ambição mesquinha. Nós devemos derrotar os sentimentos desenfreados que fervem em sua alma e não aproveitá-los como uma desculpa para a realização de diversas tolices. Eu não consigo acreditar que essa humilhante vida que a senhora leva possa satisfazê-la. A senhora mesma disse que essa vida era-lhe repulsiva. E não pode ser diferente. A fagulha divina, inserida em seu ser, impele-a para a frente das trevas para a luz. É nisso que consiste o destino das almas, é esse o caminho pelo qual nós devemos subir para nos unirmos ao nosso Pai Celeste. Dedique-se ao trabalho e ao aperfeiçoamento de si e esta vida, que tanto a assusta, não lhe parecerá tão longa e a senhora sentirá menos o vazio deste passageiro mundo, onde a morte ceifa a todos em volta, deixando viva apenas a senhora. Tudo o que o senhor me diz é verdade, no entanto, quando penso no meu futuro aterrorizante, fico desesperada, balbuciou Lilian, cobrindo o rosto com as mãos. Em seguida, aprumando-se rapidamente, ela acrescentou: o senhor me diz para trabalhar e me aperfeiçoar. Mas como? De que jeito? O isolamento e beneficência não me satisfazem e não trazem interesse algum para a minha vida. Eu cuidarei para arrumar-lhe atividades mais interessantes, observou sorrindo. Supramati. Antes de tudo, acertarei as questões patrimoniais. Até logo. Em breve a senhora terá notícias minhas. Ao voltar para casa, Supramati contou a Nara os resultados de sua visita e discutiu com ela o que poderia ser feito para tornar menos penosa a sorte da infeliz vítima de Narayana, sentenciada, pelo visto, a uma vida prolongada. Após refletir demoradamente, Nara sugeriu tentar interessar Lilian com as ciências ocultas. Talvez esses estudos despertassem o seu interesse e até a preparassem para ser uma ajudante deles no futuro. Nara queria conversar particularmente com a jovem e explicar-lhe toda a situação. De acordo com a decisão tomada, Nara convidou Lilian para ir à sua casa. Lilian foi, movida tanto por ciúme como curiosidade, mas todos esses sentimentos logo desapareceram na conscientização amarga de sua patente insignificância diante daquela mulher. Foi aí que ela compreendeu, de uma vez por todas, por que Supramati, sendo o marido de Nara, não poderia amá-la. Ao mesmo tempo, sentia-se vencida pela benevolência carinhosa dele em relação a ela, e despertou-lhe a vontade de aproximar-se daquele casal eleito através do trabalho e purificação moral. Lilian aceitou agradecida a oferta de se entregar ao estudo das ciências ocultas. Alguns fenômenos, mostrados por Nara, interessaram-na sobremaneira. Ajudados por Dakir, que tinha no continente muitos conhecidos, entraram em contato com um velho alemão que morava perto de Nurembergo num castelo isolado e se dedicava a ciências esotéricas. Tanto ele como sua esposa aceitaram que Lilian ficasse em sua casa na qualidade de discípula, enquanto um dos adeptos superiores, que morava em Londres, comprometeu-se a observar a neófita e orientá-la. Quando todos os preparativos estavam concluídos, Lilian viajou para Nurembergo de posse de um novo patrimônio e animada com as melhores intenções de estudar e se aperfeiçoar. O seu coração estava mais calmo e a gratidão sugeria-lhe o desejo de justificar as preocupações em relação a ela e ganhar merecidamente o respeito de seus benfeitores. Capítulo 10. Certa noite, depois da partida de Lilian, Supramati estava sentado sozinho em seu gabinete. Dakir havia saído a algum lugar e Nara trabalhava em seu quarto, pondo em dia as suas observações e repassando o diário que mantinha religiosamente há vários séculos, e que continha as mais interessantes memórias que possam ser escritas por um ser humano. Deitado sobre o sofá, Supramati folheava os novos romances. Ele queria ter uma noção sobre a nova literatura italiana, porém, enfastiado com aquela tola e vazia leitura, jogou os livros sobre a mesa e começou a pensar. Encontrar-se naquele gabinete solitário sempre o fazia ficar com um estado de espírito peculiar.
As lembranças de seu primeiro dia no palácio e toda uma espécie de sensações sentidas pelo pobre e modesto Ralph Morgan, de chofre deslocado para um ambiente mágico das 1001 noites, assomavam-se-lhe à mente. Desde então se passaram 45 anos, mas, em certos momentos, parecia-lhe que foram séculos, a tal ponto ele havia mudado. Que horizontes se abriram à sua mente, em que mistérios ele penetrara e que poderes adquirira! A sua vontade já não era um bambu balançando ao sabor do vento, o pensamento já não era uma chama tremeluzente que poderia ser apagada por uma brisa. Agora o ato de pensar tornará-se uma ígnea corrente flexível que, à semelhança de uma flecha, partia da mente disciplinada e alcançava o objetivo almejado. Um sorriso maroto brincou nos lábios de Supramati. Feito um escolar que repete convicto uma lição bem decorada, ele concentrou por um minuto a sua vontade, fitando com o olhar brilhante a vela sobre a escrivaninha. Imediatamente o ar foi recortado por uma chispa e a vela acendeu. Pouco depois, um dos livros que estava no sofá se levantou no ar e, como se trazido por alguma força invisível, depositou-se em sua mão. Um número infindável de tais experiências eram realizadas por ele, sempre com êxito, em seu laboratório. Desde o dia em que reingressou à sociedade, topando a toda hora com a ignara e leviana multidão, tinha a impressão de que todos os seus conhecimentos ficaram lá, no castelo escocês, onde, como num sonho, passará meio século mergulhado no trabalho que lhe absorvia todo o tempo. Mas não. Ele nada havia esquecido ou perdido. Sua vontade era inflexível, dominadora e poderosa, e as forças ocultas se lhe sujeitavam submissas. Não, ele não voltou ao que era. Involuntariamente o seu pensamento se afastou para aquele a quem devia o seu estranho e maravilhoso destino. Naquele recinto, tudo ainda lembrava Narayana. Aquela mobília, era Narayana que havia escolhido, naquele armário ainda estavam suas coisas, e, ali, sobre a escrivaninha, estavam os retratos dele e de Nara. Um suspiro de dó e lamento soltou-se do peito de Supramati. Ele tinha pena de seu antecessor, impelido por seus impulsos e paixões para atos criminosos, levando-o para um fim tão lastimoso. O que ele estaria fazendo? Encontrava-se Narayana naquele estado horrível, no qual o encontrara ali, naquele mesmo palácio. Agora já não o assustaria, e já não era mais um acovardado que desmaiava ao ver um ser do outro mundo. Ele vencera todos os horrores com que o dragão impedia a entrada ao mundo invisível e tinha à disposição uma arma que submetia os espíritos inferiores e perigosos que povoavam os sumidouros do enigmático mundo do além-túmulo. Continuando a olhar para o retrato de Narayana, notou uma pequena esfera da cor de safira correr pela tela, transformando-se em seguida numa pequena nuvem que começou a aproximar-se dele, girando e fosforescendo. Ele teve a sensação de uma espécie de teia de aranha escorregar-lhe pelo rosto e sentiu o odor de sangue. Os trabalhos ocultos desenvolveram a perceptividade de Supramati, de forma que ouviu um leve crepitar, imperceptível a qualquer outro, produzido pela presença de um espírito de Narayana, provavelmente. Será que ele queria lhe falar alguma coisa? Não precisaria de ajuda? Fosse o que fosse, Supramati considerou como seu dever responder ao chamado e, assim, perguntou mentalmente: você quer que eu invoque e materialize, Narayana? A voz sussurrou-lhe no ouvido: peço-lhe. Supramati levantou-se e trouxe do dormitório o escrínio com diversos frascos e pós. Colocando-o sobre a escrivaninha, tirou dele uma trípode de prata, uma travessa do mesmo metal, um castiçal com 7 braços e uma vasilha larga de cristal, afastando a mesa até o centro do quarto. Colocou sobre ela a travessa, o castiçal e a trípode, colocando na última alguns pedaços de carvão. Ao encher com água fresca a vasilha de cristal, ele pôs ao seu lado uma taça, completando-a com uma essência vermelha que tirou do frasco, e que difundia um aroma agradável e vivificante. Terminados todos os preparativos, apagou a luz elétrica e tirou debaixo das vestes o bastão mágico, pendurado numa corrente de ouro. Após reverenciar norte, sul, leste e oeste, começou a ler cantando as fórmulas mágicas e desenhando no ar sinais misteriosos acima da mesa. Mal haviam desaparecido os contornos luminescentes dos hieróglifos, o ar foi recortado por uma chama crepitante que acendeu as 7 velas e o carvão com o pó, colocado por Supramati. O pó inflamou-se numa chama branca e viva feito luz de magnésio,
iluminando os cantos mais afastados do gabinete. A seguir, a chama começou a reverberar todas as cores do prisma e finalmente se apagou com uma pequena explosão. O fenômeno que acabava de ser produzido custava-lhe outrora muito esforço e trabalho, mas Dakir exigia de seu discípulo a estabilidade, necessária para todo aquele que quisesse dominar as ciências ocultas, pois os objetos mágicos não podem ser acesos com chama comum e é necessário invocar o fogo do espaço. Por essa razão, os feiticeiros medíocres que não detêm poderes para invocar esse tipo de fogo, tentam obtê-lo acendendo com um raio algum objeto e mantê-lo a todo custo para as sessões de magia. Abaixando o bastão e continuando o canto pausado, Supramati afastou-se da mesa, junto da qual surgiu uma grande mancha cinzenta, transparente como teia de aranha. Uma brisa gelada agitava aquela nuvem. À medida que diminuía e se extinguia a chama branca, a mancha cinzenta densificava-se e esticava-se, tomando a forma de uma figura humana. O ser de contornos indefinidos e 2 pontos fosforescentes no lugar de olhos, cambaleando e oscilando para todos os lados, aproximou-se da mesa. A mão aérea separou-se da massa nevoenta e agarrou a taça, esvaziada pelo estranho ser de um só gole. Quase imediatamente, a figura humana compactou-se e surgiu a cabeça coberta de cabelos negros, que mergulhou por algumas vezes na vasilha com água. A seguir, o vulto nela molhou também as suas 2 mãos. Agora já se podia divisar uma figura alta de homem, envolto numa larga capa branco-cinzenta. Quando o vulto se virou, Supramati deu com o rosto de Narayana que lhe estendia os braços. Agradeço-lhe, amigo Ralph, por você ter atendido ao meu chamado e ter me trazido à vida real, disse Narayana em voz sonora. Supramati apertou-lhe efusivamente a mão. Sou eu que devo agradecer. De que forma eu poderia pagar-lhe por aquela dádiva sem preço que você havia me dado? Estou feliz que o meu conhecimento tenha permitido que eu o trouxesse para cá e pudéssemos conversar. Deixe-me cumprimentá-lo pela mudança de seu estado. Fiquei muito triste na última vez em que o encontrei aqui. Você deve ter trabalhado muito para ter se purificado até esse ponto. Narayana aproximou a poltrona e se sentou. Por alguns instantes o seu olhar vagou pelos objetos em volta. À luz das 7 velas, Supramati reparou que no belo rosto de seu antecessor se gravaram sinais de muito cansaço. Por outro lado, a expressão de raiva infernal e os pequenos chifres vermelhos que se anteviam antigamente por detrás dos cabelos, negros como asa de corvo, desapareceram por completo. Naquele momento, Narayana tinha o aspecto de um homem totalmente real virando-se para Supramati. Narayana disse em tom meio zombeteiro, meio melancólico, na última vez que você me viu, por força dos sofrimentos eu era um ser repulsivo e cruel. Sim. Não há palavras para transmitir aquele inferno que eu passei. Sem dúvida, pequei muito, mas para uma pessoa com o meu caráter era uma enorme tentação viver por centenas de anos, munido de incríveis poderes que me colocavam acima de toda a humanidade. Feliz é você, Ralph Morgan, porque em suas veias corre um sangue calmo e no coração habita um grande amor à ciência. Você vai subir muito na escada do conhecimento e os séculos coroarão a sua fronte com a estrela do mago. Eu, no entanto, fiquei escravo da minha carne, um joguete de minhas paixões desenfreadas, e no espaço, tornei-me um escravo da matéria primordial, que vertia as correntes de vida nas veias fluídicas do meu corpo astral. Você viu como eu decaí. Ao me conscientizar dessa decadência, sofri como na própria carne as dores físicas que dilaceravam o meu corpo astral. Entretanto, não foi em vão que adquiri alguns fragmentos do conhecimento, tinha uma mente parcialmente disciplinada e amigos, entre os quais o velho que você viu na gruta dos antepassados. Apoiado por eles, iniciei o trabalho para purificar-me e expiar, ao menos um pouco, o mal que causei. Você pode ver os resultados do meu esforço. Eu ainda continuo sendo um espírito sofredor, mas já não necessito de alimento nem de prazeres materiais. O crucifixo de Nara já não me obrigará a recuar. Mas, a propósito da minha ex-esposa, você está feliz com ela? Para mim, ela é um anjo. Antes assim. Em relação a mim, ela sempre foi ingrata e cruel. A mim ela não concederia nem meia hora de conversa. Verdade, eu lhe sou infinitamente grato por ter me materializado neste gabinete cheio de recordações. Tenho a impressão de que ainda sou o senhor deste castelo.
Aos meus olhos você permanece sendo. Eu gostaria de provar melhor a minha gratidão. Se você realmente deseja fazer-me algo agradável, Ralph, ou melhor, Supramati, como aqui o chamam, deixe-me ficar aqui por 15 minutos para sonhar e entregar minhas lembranças, como se eu ainda pertencesse a este mundo. Supramati, que estava sentado na poltrona, levantou-se rapidamente. Eu o deixarei sozinho imediatamente. Fique aqui e considere-se como o dono desses quartos que ainda respiram você. Supramati fez um sinal amistoso com a mão e retirou-se para o dormitório, cuja porta fechou à chave. Ele não percebera uma estranha expressão de zombaria que cintilou nos olhos do espectro. Mal passaram alguns minutos desde a saída de Supramati do gabinete, a porta oposta, que levava ao aposento da esposa, abriu-se rapidamente dela e rompeu Nara. Sua aparência denotava inquietude. "O que você fez?" gritou ela, correndo até o marido e agarrando a sua mão. "Você materializou Narayana e o deixou sozinho no gabinete? Como você pôde fazer essa loucura? Isso é imperdoável. Você não é nenhum profano que se diverte sem entender o que está fazendo." Supramati olhou para ela sem nada entender. Sem esperar pela resposta, ela correu até a porta do gabinete, mas esta se abriu e na soleira surgiu Narayana. Seus olhos negros ardiam, nos lábios vagava um sorriso orgulhoso e triunfante, nas faces pálidas estampara-se um suave rubor. Sua rara beleza apresentava-se em todo o seu esplendor. Constrangido, Supramati olhava admirado para ele, sem entender o motivo da ira de Nara, não entendia que desgraça poderia advir de uma simples materialização ou do desejo do espírito de ficar por alguns minutos sozinho no quarto, onde ele mesmo viveu por muito tempo. Mais um olhar, lançado por acaso para o interior do gabinete, fê-lo estremecer. Na parede, em frente da qual estava sentado Narayana, havia uma abertura de cuja existência Supramati nem suspeitava, e sobre a mesa estava um escrínio aberto, que, pelo visto, fora retirado do esconderijo. Ao lado do escrínio, estava um frasco com rolha de ouro, que continha a essência primeva. O insolente espírito ousou se utilizar dela. Supramati empalideceu. Mas não teve tempo de abrir a boca, pois Narayana mediu Nara com um olhar de mofa e disse: "Você chegou muito tarde para impedir-me, minha bela ex-esposa. Apesar de ser muito precavida, você se esqueceu de prevenir Supramati, cujo coração os séculos ainda não tiveram tempo de endurecer como o seu. Você mereceu isso, mas a sua insensatez é, decididamente, incorrigível", replicou Nara cerrando o senho. "Não se preocupe, eu mesmo arcarei com as consequências do meu audacioso ato e as desavenças conjugais já não me preocupam. Além do mais, os seus encantos perderam para mim qualquer poder", observou em tom zombeteiro Narayana. "E assim, tranquilize-se, encantadora e cruel Nara, e eu não vou reclamar pelo espólio nem por você. Você sabe melhor que todos como será duro agora qualquer relacionamento com os seres humanos. Assim, eu irei ao palácio de um yoga no Himalaia e não vou perturbar mais ninguém." Nara deu de ombros, virou as costas e saindo do quarto atirou ao marido: "Tolo. Duplamente tolo. Não leve a mal que eu tenha sido responsável por esse título honorífico, meu pobre amigo e herdeiro. Somente eu o escutei. Nos velhos tempos, aliás, eu fui agraciado por títulos mais vigorosos, mas, partindo de uma mulher bonita, a gente aguenta", disse Narayana, rompendo-se numa sonora gargalhada. "Ah, você realmente não tem jeito", observou Supramati rindo involuntariamente. Depois, em tom já sério, ele perguntou: "O que você fez?" "Somente aquilo a que eu tinha direito, e eu me utilizei da essência primeva que lhe leguei. Você não ficará mais pobre com umas gotas a menos. Basta, Narayana. Tudo que pertenceu a você continuará seu. Eu não preciso de nada. A minha dádiva mais preciosa, a iniciação, ficará comigo. Você é uma pessoa boa e correta, Supramati", elogiou Narayana em tom amistoso. "Eu quero que você saiba que não preciso dos bens terrenos que lhe deixei em herança. De qualquer forma, tudo fica à sua disposição. Não pense, no entanto, que eu lamento a sua ressurreição. Eu sei. Mas entenda, Supramati,
que não me tornei um homem comum, eu sou um anfíbio que entrou por duas portas no mundo invisível. Não posso utilizar alimento comum, a não ser especial, que praticamente não custa nada. Eu simplesmente adquiri a capacidade de não me decompor por conta da essência primeva, que me supriu de vontade ou de força vital, permanecendo ao mesmo tempo um espírito. Assim eu, a meu critério, posso ser visível ou não. Vou lhe demonstrar agora. Narayana pegou Supramati pela mão e imediatamente se fez desaparecer. Por mais que este olhasse em volta, só enxergava o ar transparente, no entanto, sentia o aperto forte dos dedos de Narayana. Por fim, ele se tornou novamente visível, extasiando-se diante da surpresa e desorientação do jovem mago. Você ainda ignora muitos mistérios, pois teve acesso somente aos princípios da ciência, mas devo reconhecer que você as estudou coerentemente, ainda que os fenômenos que podem ser produzidos com o auxílio da matéria primeva lhe sejam praticamente desconhecidos. A sua multiplicidade é infinita, já que este agente com a mesma facilidade que torna coesas as moléculas também as quebra. Com a quarta parte do que sobrou neste frasco, você poderá ressuscitar um cemitério inteiro. Só que não será o mesmo que eu fiz comigo. Eu atraí do espaço uma quantidade de moléculas que me garantem unicamente a densidade necessária para uma vida semi-humana, livre, aliás, de quaisquer incômodos carnais. Tal vida eu pretendo levar num maravilhoso palácio, localizado no Himalaia. Você ainda não o viu, mas espero que vá me visitar lá. Você, apesar da imortalidade, sente o fardo do corpo material e necessita de milhares de coisas para o seu conforto, locomoção, e assim por diante. Se não consegue morrer de fome, de qualquer forma deve sentir outros desconfortos, dos quais já estou livre. Supramati deixou-se cair impotente na poltrona e passou a mão na testa. Decididamente, eu começo a me perder no labirinto dos milagres e mistérios inexplicáveis, cuja fonte é a matéria primeva. Estou cada vez mais convicto de que não passo de um ignorante, que mal acabou de decorar o alfabeto. Mas você, Narayana, é hábil nessa ciência que desconheço totalmente. Você estudou as propriedades da essência primordial. Tire-me algumas dúvidas que tenho. Terei prazer de lhe contar o pouco que sei. Neste caso, diga-me, antes de tudo, estava você brincando quando disse que com o auxílio da matéria primeva eu poderia ressuscitar o cemitério inteiro? Eu falei sério. E isso é totalmente possível. Eu não entendo. Devido ao nosso sistema de enterro, dentro das sepulturas só sobram os ossos, enquanto dos cadáveres incinerados apenas ficam as cinzas. De que forma, então, esses restos poderão reviver e se animar? Narayana apagou as 7 velas que ainda estavam ardendo. Depois ele foi ao quarto contíguo, sentou-se no sofá e disse para Supramati ocupar o lugar ao lado. Estou vendo que você tem muitas perguntas, e sendo assim, aqui será mais confortável. Enquanto sobrar qualquer remanescente de corpo humano, existirá um objeto, impregnado de fluido vital. Isso, como queira, será o fundamento, junto ao qual poderá ser concentrado um sistema molecular, que outrora constituía uma coisa integrada. O processo pode ser desencadeado sempre numa velocidade impressionante, desde que aos restos do corpo for introduzida uma partícula da matéria primeva, necessária para a aglomeração. E os seres ressuscitados desta maneira tornam-se mortais? Perguntou o pálido e atônito Supramati. Não, não. Eles adquirem a vitalidade só por algum tempo, nunca muito longo devido ao fato de que a matéria é intensamente absorvida pelo processo, que possui também as suas inconveniências. Assim, por exemplo, para devolver ao corpo um espírito que ele antigamente habitava, às vezes é necessário arrancá-lo de um que ele anima no momento, o que provoca a morte daquele sujeito, pois a força atuante desconhece obstáculos e manifesta-se invariavelmente ali, onde se verifica ser mais forte. No caso que nos interessa, a força superior se encontrará no corpo destruído, uma vez que a dose da essência depende do operador. O espírito, trazido dessa forma ao seu habitat anterior, perde a lembrança do passado, indiferentemente se foi chamado do espaço ou arrancado do outro corpo. A propósito, com o auxílio desta matéria, a verdadeira essência da vida, é possível criar um ser humano artificialmente, mas a sua vida seria efêmera, porque a matéria vital é absorvida muito rápido.
Tal criatura se transformaria em cinzas, mas repito, e isso é bem possível. Por que Dakir nunca me falou destas coisas tão importantes? Balbuciou Supramati. Oh! Dakir é um mentor muito diligente e por demais metódico. Ele lhe ensinou as fórmulas mágicas que fazem submeter os seres inferiores, desenvolveu as suas potencialidades ocultas e disciplinou a sua força de vontade, no entanto não o familiarizou com as propriedades da matéria primeva, deixando isso, provavelmente, para o futuro. Eu, ao contrário, sempre fui um aluno rebelde e nunca suportei estudos muito lentos. Eu almejava orientar-me em todos os campos da ciência. Terei muito prazer em compartilhar com você os resultados de meus estudos neste campo. Se você quiser, eu lhe mostrarei algumas experiências que ilustram o que acabei de lhe falar sobre as propriedades e os poderes da essência primeva.